Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por essa tarde, por estarmos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra, para aprender aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para os nossos corações e que, como nós sempre pedimos, em primeiro lugar, que o Teu Santo Espírito nos ajude, Pai, a entender, a interpretar, para que a interpretação não seja nossa, segundo as nossas próprias vontades, segundo o nosso próprio entendimento, mas que antes de mais nada seja o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo nos ensinando, nos traduzindo, nos ajudando a interpretar aquilo que o Senhor deseja através da Tua Palavra. E, em segundo lugar, Pai, te pedimos também que nós sejamos conhecidos por aqueles que conhecem a Tua Palavra e a praticam. Não somente aqueles que conhecem, mas isso não se transforma em questões práticas para o nosso dia a dia. Que, através aqui desses ensinos, isso possa provocar em nós reflexões, eventualmente autoexame, condutas, atitudes, pensamentos que eventualmente precisam ser ajustados de acordo com o Teu querer. Então, está conosco, Pai, e que tudo aqui seja para a Tua honra, para a Tua glória, para a edificação do Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Ok. Bom, então, com grande alegria, a gente está começando o segundo estudo, né? Sobre essa questão de ética e conduta numa sociedade corrompida. Começamos no domingo passado. Antes disso, né, até, a gente já tem ao longo de alguns meses uma proposta muito interessante do Ministério de Educação Cristã, que é essa série de estudos chamado Conexões, né, em que a gente busca estudar alguns temas relevantes, né, para a vida cristã, como é esse da ética e da conduta, e a gente vai fazendo um passeio pela Bíblia, né, e conectando diversas realidades, diversas situações que são, de alguma maneira, guardam alguma proporção, alguma semelhança, e que delas a gente pode tirar ensinamentos muito proveitosos. Então, a exemplo aqui, né, quando a gente fala em ética e conduta numa sociedade corrompida, a proposta do nosso estudo qual é? É olhar a sociedade judaica corrompida lá no tempo dos juízes, né? A gente sabe que tinha diversas questões ali de ética, de moral, de idolatria, né? A gente falou um pouquinho sobre isso no domingo passado, a gente vai aprofundar hoje, né? No segundo momento, a gente fala, então, daquela sociedade que também era lá em Corinto, né? Na cidade de Corinto, no tempo de Paulo, no tempo da segunda e terceira viagens missionárias de Paulo, que era uma cidade também conhecida por umas práticas não cristãs, né? Isso para ser bonzinho. A gente sabe que, né, se a gente começar a imoralidade sexual, né, questões de idolatria também, então, coisas assim terríveis que cometiam, né? Aquela sociedade, de alguma maneira, se envolvia com essas práticas incorretas à luz da Bíblia. E, por último, a gente olha para a nossa sociedade, né? Que é uma sociedade também muito relativizada, que, né, a gente percebe muitas vezes as pessoas e alguns grupos tentando acomodar ou interpretar a Bíblia, a vida cristã, segundo o entendimento que elas possuem, né? Isso tem um risco muito grande, e também a gente falou um pouquinho sobre isso no domingo passado, a gente vai explorar um pouquinho mais isso hoje, tá bom? Então, quando a gente fala aí na parte da ética da conduta, né, conforme eu comentei com vocês, aqui, pessoal, eu vou fazer para quem não participou, conseguiu participar no domingo passado, vou fazer um breve resumo do que a gente falou no domingo passado, né, justamente aqueles slides introdutórios em que a gente faz essa conexão de Juízes, Corinto e os tempos de hoje. No domingo passado, a gente cobriu o item 2 aqui do nosso plano de aula, que foi a gente fazer um mergulho na primeira carta de Paulo aos Coríntios e analisar a parte de ética e conduta à luz da carta de Paulo aos Coríntios, né, a primeira carta. E a proposta do nosso encontro hoje é a gente fazer esse mesmo mergulho aqui olhando a sociedade lá que vivia no tempo dos juízes de Israel, tá bom? E aí a gente fecha nosso estudo
essa sequência de 2 aulas falando sobre esse tema de ética e conduta. Tá bom? Para dar uma visão para vocês aí do que panorama aqui de qual é a proposta, o que a gente já fez, o que a gente vai concluir no dia de hoje. Ok? Muito bem, vamos seguir. Legal. Aí a gente começa, né, essa pergunta a gente já fez aí no domingo passado, só para a gente relembrar como eu falei, quais são as conexões que existem entre Juízes e Coríntios, né? E à luz desse tema de ética e conduta, a gente pode traçar várias. Uma muito forte, né? Uma correlação ruim, vamos dizer assim, né? Que a gente capturou na aula passada e a gente vai continuar focalizando nela aqui, essa afirmação, essa segunda parte desse versículo de Juízes, capítulo 21, verso 25, que diz o seguinte: cada um fazia o que lhe parecia certo, né? E aí a gente comentou o seguinte, que talvez essa atitude, né, essa forma de conduta dessa sociedade de juízes, em Corinto também a gente percebe que tem um pouco disso, talvez seja uma das grandes causas raízes, né? Claro que a causa raiz é o pecado em si, mas depois assim, da questão do próprio pecado, né, do pecado original, o fato de não haver ali um temor a Deus, uma submissão completa a Deus e cada um fazer aquilo que ele entendia que é certo, né? Não aquilo que Deus colocava como sendo o certo, isso sim desencadeava uma série de problemas, né, para aquela sociedade em si, né? E aí, alguns desses problemas que nós exploramos é o seguinte: o conceito de certo, ele acaba sendo relativizado por princípios e valores questionáveis, né? Quando a gente se propõe, uma comunidade que é uma igreja, se propõe a ser submissa, né, a Deus, a ter Cristo por cabeça, nós falamos isso, na verdade, que nós somos a igreja, né? A igreja é um corpo, a igreja não é um templo físico, não é uma construção, não é um imóvel, a igreja, com I maiúsculo, é um corpo, nós somos as partes desse corpo e Cristo é a cabeça. Por que Cristo é a cabeça? Por que nós dizemos que Cristo é a cabeça? Porque ele é o comandante, né? É ele que vai dizer como que nós devemos nos portar, né? Vai dar todas as diretrizes para o funcionamento do corpo, ok? Se a gente não tem essa diretriz, se a gente não tem a cabeça, né? Ou cabeça da igreja, que é Cristo, aí, né, os membros ficam, eles entram em crise, porque aí a mão pode achar que algo é melhor para o corpo, e o pé pode achar diferente, e aí um órgão acha uma coisa. Quer dizer, a gente perde toda assim, a liderança, né? Então, quando a gente tem uma sociedade em que cada um faz aquilo que lhe parece certo, isso aí vamos dizer assim, é o princípio do caos, né? Para uma sociedade. E o grande problema, quer dizer, tem vários grandes problemas, né? Mas se fosse uma sociedade que cada um buscasse, né, tentasse fazer o certo, que, né, fosse uma sociedade reconhecida por ser uma sociedade que busca a justiça, ainda que não seja, né, a justiça, né, divina, mas que fosse uma sociedade ali que tentasse de alguma maneira, ainda que com suas limitações, com suas inclinações para o pecado, seguir uma linha correta de conduta, não, era pior, né? Era uma sociedade corrompida, sem limites éticos, e a gente vai ver, né, diversas práticas imorais que, né, traziam uma série de problemas para aquelas sociedades e para nós hoje também, né? E isso, como eu falei, gera conflitos e divisões. Quando a gente não tem lá o conceito do que é certo, né, aquilo que é absoluto, que não se questiona, que não é relativo, né, sobre o qual você vai construindo em cima, aí você também tem um prato cheio para você ter uma série de conflitos e divisões. Então, quando a gente olha para Cristo, olha para Deus, para Cristo, nos colocamos submissos a Ele, entendemos que a verdade dele é absoluta, aí sim, como a gente até explorou um pouquinho, lembram? No domingo passado, nós falamos os primeiros capítulos da carta de Paulo aos Coríntios, ele fala sobre unidade. Por que é possível a unidade na igreja? Porque o Espírito é um só. O Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que habita no meu irmão. Então, nós temos condições de sermos únicos e nós, dando liberdade a esse Espírito em nós, né, somos submissos e vamos, né, caminhar segundo aquilo que Deus deseja. Agora,
se não há essa unidade, esse princípio absoluto sobre o qual nós construímos a igreja, o nosso comportamento, as nossas práticas, os nossos relacionamentos, aí a gente precisa, né, de fato, quer dizer, como eu falei, é um prato cheio para que a gente tenha uma sociedade colapsada. Como é que a sociedade sem Cristo tenta resolver isso? Com toda a sua, né, eu não sou advogado aqui, quem estuda direito sabe disso, essas questões de ética, moral. A sociedade, ela tenta, de alguma maneira, se organizar e entender aquilo que é correto, aquilo que é permissível, aquilo que não é, o seu conjunto, né, de leis, enfim, o seu ordenamento, né, a sociedade tenta, de alguma maneira, se organizar para que não fique essa questão de cada um faz o que lhe parece certo, mas que se tenha, né, um princípio sobre o qual a sociedade precisa percorrer, né? Mas a gente sabe que o homem, né, tentando fazer justiça sem Deus, ele é limitado, ele não chega, né, à justiça, justamente pela questão do pecado, da inclinação da carne, etc. Por mais que uma sociedade busque essa correção, a gente sabe que ainda existem algumas questões que é fruto do próprio pecado, tá bom? Mas quando a gente fala de uma comunidade cristã, de uma igreja, aí nós não temos desculpas, porque se um dia, né, já entendemos, já nos reconciliamos com Cristo, somos templos do Espírito, então nós precisamos buscar a unidade e seguir aquilo que é absoluto, que é o ensinamento da Bíblia, né? Não relativizar ou não tentar colocar como relativo, né, como questionável, princípios basilares da fé cristã, ok? Legal. Bom, esse quadrinho a gente também viu no domingo passado e eu prometo aos irmãos que é o último slide repetido que vocês vão ver, tá bom? Só para a gente fazer esse resumo. Para quem está aqui, né, não participou do domingo passado, consegue conectar, né, com o estudo aqui. E para quem veio também é bom para a gente poder fixar algumas questões e relembrar, tá? Então, quando a gente falou aqui da conexão entre Juízes, Coríntios e os tempos atuais, a gente vê primeiro essa questão, esse deslocamento temporal, né? Tempo de Juízes lá em 1400 a 1000 anos antes de Cristo, quer dizer, passado muito longínquo, né? Ele vai, desde ali a gente vai ver aqui um pouquinho mais hoje, desde o tempo de Josué até Samuel, que foi o último juiz, então compreende um período grande de tempo e um tempo muito mais afastado, né, da nossa realidade aqui. Coríntios já se passa um pouco depois, né, de Cristo, né? Então 50 anos depois de Cristo, do nascimento de Cristo, né? E os tempos de hoje, quer dizer, aí 2021, estamos aí, então, já bem afastado do tempo de Coríntios e mais afastados ainda do tempo de Juízes. Mas o que é interessante a gente perceber, por isso que eu achei muito legal essa proposta do estudo essa série de conexões, que a gente percebe que algumas questões, alguns problemas são os mesmos, e as soluções para isso, de certa forma, a gente olhando para o passado, a gente consegue aprender muita coisa interessante, tá? Então, lá em Juízes, eu não vou entrar aqui muito em detalhe, porque é exatamente o que a gente vai aprofundar hoje, a questão da inconstância, influência das nações vizinhas, idolatria. Coríntios, nós falamos no domingo passado, influência da cultura grega e também muito do domínio político romano, né? Também idolatria. E aqui a gente já vê também o problema dos judaizantes, ou seja, aqueles judeus que se convertiam, né, ao Evangelho, aceitavam Cristo como Salvador, mas ainda estavam arraigados com a antiga aliança, né, com as leis, né, a questão dos 10 mandamentos, e traziam uma série de problemas, principalmente porque quando a gente fala da aliança pela graça, que é a aliança que Jesus veio estabelecer, né, com a sua morte e ressurreição, a gente está falando de um Evangelho que é para a humanidade, para o homem como um todo, né? Então, isso trazia muito conflito, porque quando a gente pensa na aliança através de Moisés, Deus ali seleciona um povo e, através dele, se manifesta na terra, né? Então, agora não, agora Cristo vem, então, né, desse povo que Deus preparou, né, a raiz de Judá, Jesus é a raiz de Judá, e aí, então, agora você tem, assim, o evangelho que é universal, né? E aí você tem uma série de questões, porque os judeus têm uma certa dificuldade de entender agora os gentios sendo alcançados pela graça e querem ainda imputar a esses gentios práticas
judaicas, e aí a gente viu também um pouquinho no domingo passado uma série de conflitos acontecendo aí em Corinto, tá? E hoje, assim, eu fui até modesto aí nos problemas que a gente tem hoje, tem muito mais do que isso, né? Mas a gente até comentou um pouquinho, debateu sobre isso no final da lição do domingo passado, essa questão aí do relativismo, do liberalismo, né? Pode, né? O importante é você ser feliz. A Bíblia fala isso, mas não é bem assim, não. Foi escrito muito tempo atrás. Derivadas, vamos dizer assim, né? Se a gente pode chamar do Evangelho, tentando atender alguns anseios, né? Questões, por exemplo, de curas, né? Quer dizer, venha para a igreja XPTO e pare de sofrer, venha a ser próspero, né? Então a gente vê algumas questões que acabam distorcendo a essência. Não é que a gente não tenha mais cura, não tenha, enfim, mas a questão é a essência do Evangelho, que é a salvação em Cristo, né? E o nosso foco para a eternidade. Essa é a essência do Evangelho. E o que a gente percebe, lamentavelmente, é que essa essência ela vem assim, sendo, talvez, assim, colocada em segundo plano e outras questões, talvez algumas questões secundárias até do Evangelho, elas acabam tomando o primeiro lugar. Isso traz também uma série de problemas, né? E como é que, então, Deus se manifestava, né, perante essas sociedades, né, desde Juízes até os tempos de hoje? Então, a gente vai falar muito disso, né? Lá no tempo de Juízes, Cristo, o Espírito não tinha descido ainda, né? Então, a gente sabe que quando Cristo vem, morre e ressuscita, depois vem o Consolador, né? A gente sabe que tem lá Pentecostes, o Espírito vem, e aí o Espírito passa a fazer morada, né, naquele que aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós somos templos do Espírito, né? Só que naquela época não. A gente vai explorar isso aqui hoje, né? Então, como é que Deus se manifestava ali naquele povo, naquela sociedade? Através de um juiz, né? Então, o Espírito, né, capacitava ali um juiz, né? E aquele juiz tinha, então, condições, seja força física, seja, né, assim, inteligência, estratégia. Aquele juiz, então, capacitado, né, pelo Espírito Santo, ele conduzia, né, ele de alguma maneira manifestava a presença de Deus naquele povo, no caso, o povo hebreu, tá? Hoje, quer dizer, no tempo dos Coríntios, Jesus tinha acabado de vir, né, veio ao mundo, morreu e ressuscitou, deixou o Espírito, então ali a igreja estava ali nascendo, né, a igreja de Cristo, e ali naquela época a gente tinha muita presença dos próprios apóstolos e discípulos, pregando, né, o Evangelho, né, e o Espírito convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Hoje ainda é assim, né, tal qual foi no tempo de Coríntios, mas hoje, naquele tempo, a igreja estava nascendo. Aqui a gente já tem igreja, ou deveria ter, né, a igreja muito mais forte, com esse papel de representar Cristo, né, de ser de fato o corpo de Cristo e atuar na pregação e na proclamação do Evangelho, tá? Muito bem, então, feito aí esse preâmbulo, a gente passa agora a fazer, como eu falei para vocês, esse mergulho em Juízes. Tal como fizemos no domingo passado em Coríntios, a gente agora focaliza mais no livro de Juízes, tá bom? O autor, né? O autor do livro de Juízes, na verdade, Juízes é uma coletânea de escritos, né? E é interessante, aí eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, lá no livro de primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 29, a gente vai ver um registro interessante, né? Que diz assim: os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então, esse é um versículo que dá aí para os estudiosos, né, para quem se aplica a entender essa questão de história, de quem escreveu cada um dos livros da Bíblia, em que período, que possivelmente Juízes tenha sido aí uma coletânea de escritos, e que no tempo de Davi, alguns desses escritos são atribuídos aí como autoria de Samuel, mas não necessariamente, né, quer dizer, como o tempo é muito distante, é difícil, né, se ter essa precisão, mas tudo indica que no tempo de Davi
essa coletânea ela foi consolidada, né, e teria gerado, então, esse livro de Juízes que compreende, justamente aí, já falando aí sobre a data, né, a gente já falou no slide anterior, entre o tempo de Josué, né, e até, de fato, Samuel, que já viveu ali, foi contemporâneo, né, ali de Davi, né, no momento que esses escritos teriam sido aí consolidados, talvez ali já no final da vida de Samuel, um pouco depois da sua morte, tá? Bom, e aí qual o contexto, né? É importante aqui a gente, para entender algumas questões, né? Por que acontecia, principalmente aquela questão daqueles ciclos que a gente vai falar bastante aqui, né? Aquele ciclo de pecado, e aí depois o povo se arrepende, Deus manda um juiz, o povo se aproxima de Deus e depois, né, aquele juiz morre, aquela geração passa e volta tudo de novo, né? Então, para a gente entender o porquê desse ciclo, não um ciclo virtuoso, né, mas um ciclo vicioso no aspecto negativo, é importante a gente entender algumas questões que estavam acontecendo naquele tempo. A primeira delas é que a gente estava na época da conquista da Terra Prometida. Então, o povo tinha acabado, o povo hebreu, né? Tinha acabado, não, né? Já tinha saído do Egito há bastante tempo, e aí ele começou uma peregrinação até a Terra Prometida, né? E aí a gente sabe que teve rebeldia do povo, eles, em vez de traçarem uma trajetória reta em direção à Terra Prometida, tiveram que fazer uma volta enorme, né? De 40 anos ali com contornos para chegar à Terra Prometida, justamente porque aquela geração que duvidou da promessa, que não acreditou, não teve fé, né, que tomariam posse, aquela questão do envio dos espias, do relato negativo. Então, toda aquela geração que se rebelou, que não teve fé, não acreditou na promessa da terra Prometida, né? Ela passou, e aí durante todo esse tempo, né, que eles tiveram que rodar, percorrer, e aí uma nova geração vem, e aí sim, né, o Moisés ele morre, passa a liderança para Josué, e sob a liderança de Josué, o povo então adentra, né, toma posse aí da Terra Prometida, né? E aí, assim, depois dessa vamos dizer assim, dessa conquista, né, essa conquista foi sendo progressiva, porque havia, como a gente sabe, povos nessa Terra Prometida, e o povo de Israel teve que lutar para expulsar essas nações e aí sim entrar e tomar posse desse território. Então, um ponto interessante que ajuda um pouquinho a gente entender os atropelos da sociedade desse período é justamente a divisão. Na medida em que o povo ele tomou conta ali da terra e depois teve toda a divisão do território, teve o sorteio entre as tribos, cada nação, né, melhor, cada tribo foi para a sua região, foi para a sua posse. E vocês imaginam que naquela época não é como hoje, que a gente tem tudo instantâneo, tem as estradas, tem helicóptero, tem avião, tem estradas pavimentadas que você vai de carro, tem comunicação, tem internet, tem tudo instantaneamente, né? Naquele momento, naquela época, não. Então, você sai de um cenário em que o povo estava ali reunido, como, de fato, uma nação, sob a égide de um líder, de um grande líder, né? Lá primeiro Moisés, depois Josué, e você passa por um momento agora em que cada tribo vai para a sua terra, e sem, né, que aí é o terceiro ponto, sem uma liderança forte, né? Então, essa divisão das tribos e a ausência de um né, aí a gente percebe assim, um certo gap de sucessão de liderança com a morte de Josué, foi da minha percepção, né, foi um dos grandes fatores que levou com que né, a sociedade daquela época trilhasse por aquele caminho de que cada um fazia o que era certo aos seus olhos, né? Porque enquanto a nação estava reunida como uma nação, como um só povo, sob a liderança de um grande líder que tinha lá um acesso com Deus, de certa forma havia ali uma união naquela nação e havia ali uma conexão com Deus através daquele líder que era forte.
Quando essa nação agora, cada um vai para o seu território, e a gente não tem mais essa presença desse líder forte, aí a coisa deu uma certa, né, cada tribo, cada um por si, vamos dizer assim, cada tribo começou de alguma maneira, né, fazia aquilo que achava que talvez fosse o melhor caminho, e a coisa acabou se perdendo um pouco, tá? E tem uma outra questão, que também essa também um dos principais motivos pelos quais, né, houve esse afastamento de Deus e esse ciclo vicioso de afastamento e retorno para Deus, foi a questão da desobediência, né? Então, qual era o plano de Deus? O Deus tem sempre o plano perfeito para a gente, né? O plano de Deus era, olha, eu vou tirar vocês do Egito, vou levar vocês para uma terra maravilhosa, terra que mana leite e mel, vai ser tudo do bom e do melhor. Só que tem o seguinte, vocês precisam retirar o povo que lá está. Isso até tem uma certa interpretação um pouco difícil, depois a gente pode até estudar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre essa questão da expulsão do povo. Algumas pessoas acham que interpretam de uma modo equivocado. Mas a grande questão é que a ordem, o que Deus tinha planejado, até porque Deus estava ali com Israel, né? Não é que Deus gostasse mais de Israel do que das outras nações, mas Deus estava ali já mirando, né, a vinda de Cristo, a salvação da humanidade, e para isso ele começa instituindo um povo, uma nação separada, para que ele pudesse, então, concretizar esse plano. Então, o que Deus tinha preparado para a nação que ele escolheu, né, a nação de Israel, era que eles saíssem do Egito, fossem para uma terra próspera e não se misturassem com os povos daquela região. Ah, por quê? Isso aqui é alguma filosofia xenofóbica ou de discriminação? De forma alguma. Era simplesmente porque aquelas nações que estavam ali tinham práticas idólatras, né? Adoravam outros deuses, e Deus sabia que Israel, uma vez convivendo com esse povo no seu mesmo território, ele cairia em pecado, né? Ele acabaria, os homens tomando as mulheres daquelas nações, essa mistura, né, entre o povo hebreu e os outros povos, faria com que Israel, essa nação que Deus estava construindo de forma separada para ele, iria acabar praticando idolatria, práticas que não eram as práticas que Deus estava ali concebendo ou colocando, né, como práticas corretas para o seu povo, né? E o que a gente vai ver aqui, a gente vai ver daqui a um pouquinho um texto de Juízes capítulo 2, que a gente percebe que Israel não foi diligente, não foi obediente a essa instrução de Deus, né? Não expulsou todos os povos, em algumas situações por conveniência, né? Porque precisavam talvez de trabalho forçado, né, para sua terra, ou por algum outro tipo de dificuldade, que eles, né, não sei se por medo, ou se por falta de coragem, ou mesmo, como eu falei, por conveniência, por olhar para aquela nação, eles podem ser úteis para a gente, por que a gente vai expulsar, né? Israel não foi, então, obediente, não promoveu, né, a expulsão desses povos da Terra Prometida, e, dito e feito, o que aconteceu é que Israel acabou tomando para si práticas de idolatria, práticas terríveis, né? Aquelas nações tinham, por exemplo, práticas de culto em que práticas sexuais aconteciam durante os cultos. Tem a questão lá de Moloque, por exemplo, que havia sacrifício de crianças. Então, assim, coisas assim que dá até arrepio da gente falar, que não era justamente que houvesse essa mistura, né? Que Israel não deveria trazer para si essas práticas, e acabou, pela sua desobediência, trazendo. Isso fez com que, então, houvesse esse afastamento de Deus, tá? E houvesse também, a todo momento, essas nações, né? A gente vai perceber que são os filisteus, os moabitas, quer dizer, um ou outro vai ali sempre sendo aquela pedra no sapato de Israel, né? Aquela nação cresce, e aí Israel tem problema com ela, é dominado por ela, aí Deus vai lá, socorre, aí daqui a pouco é outra nação. Quer dizer, se Israel tivesse sido obediente, isso traz uma lição para a gente, tá? Se tivesse sido obediente, não fizesse segundo as suas próprias
e o seu próprio entendimento, essas nações não seriam pedra de tropeço para Israel como foram. E aí, assim, qual é o ensinamento que isso traz para a gente, né? Quando nós não somos totalmente submissos à vontade, não obedecemos aquilo que Deus quer para nós, aí o que a gente faz, né? A gente às vezes entende, se arrepende, puxa, isso não era verdade, ou não fiz... Mas a gente, infelizmente, a gente acaba coletando consequências das nossas próprias atitudes. Quantas vezes, né? Eu não sei se os irmãos conseguem, durante a minha fala, conectar com alguma situação que vocês já viveram. É normal, assim, nós somos falhos. Quantas vezes, às vezes na nossa ignorância, ou porque em algum momento da nossa vida a gente não estava totalmente próximo de Deus e a gente acabou enfiando os pés pelas mãos, né? Fizemos aquilo que não foi totalmente da vontade de Deus, ou desobedecemos a Deus de alguma maneira, e a gente se arrepende, Deus perdoa, porque Ele perdoa mesmo, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, mas a gente acaba, de alguma maneira, coletando algumas consequências dessa atitude, como Israel aqui coletou, tá bom? Muito bem, então vamos avançar um pouquinho. Esboço aí do livro de Juízes, né? A gente vai falar sobre as últimas conquistas e a apostasia de Israel, justamente essa questão que eu comentei ainda agora, tá? Esse contexto da terra prometida, da conquista da terra, da divisão, cada tribo indo para a sua respectiva região, né, que tinha saído por sorteio, e esse movimento que Israel vai trazendo para si práticas pagãs e apostatando, se afastando de Deus, né? A gente vai falar sobre os ciclos, e a gente vai dar uma olhada rápida em cada um dos juízes, né, que são citados. De forma bem rápida, né, a gente não vai ter tempo de destacar todos e falar dos seus feitos, mas a gente vai dar um panorama. Trouxe uma tabelinha bem legal, depois eu vou deixar esse material com vocês, tá? Que dá um resumo para a gente dos juízes, dos principais acontecimentos. E aí a gente termina Juízes de uma forma, assim, muito ruim. A gente vai ver um episódio lá da idolatria lá de Mica, do ídolo, uma corrupção, rebeldia, e que vai culminar quase que com uma extirpação, né, quase que uma extinção dos benjamitas, né, que era uma das tribos lá de Israel, justamente como uma consequência dessa atitude de cada um fazer aquilo que lhe parece certo, né? E esses acontecimentos, essa sociedade colapsada, totalmente num caos, caos espiritual, caos político, tornou ainda mais evidente a necessidade de um rei, né? Que justamente isso abre, então, caminho, né, para o tempo da monarquia em Israel. Não que isso fosse um plano, até Samuel ficou um pouco frustrado com isso, né? Não que isso fosse um desejo de Deus, desde o início, que Israel tivesse um rei, mas por conta da dureza do coração de Israel, dessa falta de submissão a Deus, foi necessário, então Deus permitiu que houvesse um rei em Israel, justamente para fortalecer a figura desse líder nacional. Tá? Muito bem, então falando sobre esse primeiro tópico aí das últimas conquistas e da apostasia em Israel, a gente percebe aí em Juízes capítulo 1, nós não vamos ler, eu vou ler apenas Juízes capítulo 2, mas no capítulo 1 a gente percebe exatamente aquilo que eu comentei ainda há pouco, né? Que é a desobediência, os israelitas então não expulsam os povos conforme Deus havia orientado, e a gente percebe então a influência das nações vizinhas, principalmente na idolatria, e Israel começa a trazer para si culto, por exemplo, a Baal, que foi assim um dos grandes atrapalhadores, né, ou dificultadores, né, serviu como pedra de tropeço por muitos e muitos séculos, não vou dizer nem anos, em Israel, por conta deles não terem obedecido a Deus lá no início, tá? E aqui, pessoal, eu queria só reforçar também uma questão, né? Aqui não há, isso é importante assim a gente deixar bem claro, né? Não há aqui, isso aqui não é base, como alguns pegam isso de uma forma muito equivocada, isso aqui não é base, como eu falei, para nenhum tipo de discriminação. Porque a raça de Israel, os israelitas são melhor do que os outros, Deus ordenou que eles expulsassem. Não tem nada disso, né? Era simplesmente essa questão do zelo de Deus, como, assim, naquele contexto,
fazia sentido Israel não se misturar com aquela nação, com as nações vizinhas, justamente por conta dessa questão da idolatria, por conta dessa questão da preparação, né? Deus estava, como a gente falou, separando o homem, se afastou totalmente de Deus no pecado original. Então Deus começa a preparar uma nação para que dessa nação viesse o Salvador para toda a humanidade. Então não há, isso é importante que se deixe bem claro, não há no Evangelho qualquer base para afirmar que uma nação é melhor do que outra, né? Nós somos todos iguais, Deus nos ama de forma igual e coloca à disposição de todo ser humano a salvação mediante o sacrifício de Cristo, ok? Então todo aquele que entende que é pecador e, né, Cristo veio para nos salvar toda a humanidade, né, que se arrepende e confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, faz parte dessa nação eleita, né? Esse povo santo, dessa nação eleita, povo adquirido, ok? Então é importante, muito importante, porque se a gente olha só o Antigo Testamento e olha esse texto de forma assim isolada, como algumas pessoas fazem, a gente acaba indo por um caminho totalmente equivocado, tá bom? Ok, agora eu queria ler para os irmãos, aí peço que vocês abram também suas Bíblias, Juízes capítulo 2, e a gente vai ler a partir do 6, eu vou ler assim de forma um pouco rápida, que são muitos versículos, do 6 até o 23. É importante a gente ler esses versículos, até para afirmar algumas questões e deixar alguns pontos bem claros. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Né? Justamente aquela ideia da dispersão, cada um indo para o seu território, como a gente falou. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Olha só que coisa interessante. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra eles e os entregou nas mãos dos espoliadores, que os despojaram e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor. E não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor. Mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e o afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, rescindiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para, por elas, provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Então, nesses versículos, eu fiz questão de ler com os irmãos, que fica bem claro esses pontos que a gente tem comentado, né? A questão da crise de liderança,
Quando Josué, então, ele falece, aqueles anciãos também, não havia uma liderança forte, né? E a gente fica até, a Bíblia não deixa isso muito claro, aqui pensando, né, assim, o que falhou nesse processo sucessório, né? Será que Josué não identificou um líder, ou será que ele até identificou e tentou preparar, mas ele não foi reconhecido? Enfim, e a gente percebe também que não só a liderança, mas quando a gente viu isso, né? Quando a geração ela passa, tem um versículo que fala assim, aquela geração ela se reuniu aos seus pais, quer dizer, a geração faleceu, ela morreu, né? E aí vem uma nova geração. E diz o versículo que aquela nova geração não conhecia o Senhor, né? Então, o que aconteceu? É claro que naquela época era muito difícil, de fato, a gente não tinha assim, como a gente tem hoje, acessibilidade a tanto material, Bíblia, para a gente poder ler, ensinar os nossos filhos, materiais muito bons, comentários que a gente consegue estudar. Mas, por outro lado, a gente sabe que Israel era uma nação, os hebreus, né, até hoje, os judeus são um povo muito conhecido pela disciplina no ensino de uma geração para outra. A gente percebe isso lendo o Antigo Testamento, o Pentateuco, a questão, por exemplo, dos memoriais, né? As pedras que eram colocadas como testemunho, como forma de que as gerações futuras pudessem olhar para aquele memorial e confirmar algum acontecimento do passado, né? Por exemplo, quando há ali a travessia do Rio Jordão, eles coletam aquelas pedras, então, para confirmar que houve, né, aquela travessia. Então, a gente percebe que Israel tinha esse zelo, né, de ensino da próxima geração. Mas, nesse tempo, nessa sociedade, isso não deu muito certo. Porque a geração vinha, de alguma maneira, via ali a manifestação de Deus através de um juiz, e depois aquele juiz ia, aquela geração ia embora, e a geração futura desconhecia Deus. E aí corria para tomar as práticas pagãs das nações vizinhas, né? A questão da conveniência e da racionalização do pecado. Isso conversa muito com o ponto de que Israel não expulsou os povos, como a gente viu aqui nesses versículos, né? E por que não expulsou? Já explorei um pouquinho isso dos slides anteriores. Essa questão da conveniência. Não, deixa ele aqui, vai ser muito difícil, a gente não tem assim um exército poderoso. Então não, é bom até que eles vão servir como mão de obra, né? Então, olha só que perigo, né? E essa argumentação construiu um racional naquele povo que levou para um resultado muito negativo. E aí o ponto que eu coloco aqui de reflexão para nós até que ponto nós não estamos fazendo isso também hoje? Algumas questões que são apresentadas no nosso dia a dia. E nós somos confrontados com a palavra de que possivelmente aquela prática não está correta, ou não deveríamos proceder de uma outra maneira. E a gente começa, veja bem, não é bem assim. A gente começa a racionalizar o nosso erro e encontrar uma argumentação pior, às vezes até com base em alguns versículos da Bíblia, analisados de forma isolada, que dão, então, assim, de certa forma, trazem, assim, algum conforto para que nós estamos fazendo algo errado quando não estamos. Isso é extremamente prejudicial e a gente precisa estar muito atento com relação a isso, né? Há muitas pessoas hoje que estão naquela linha de fazer o que lhe parece certo, mas fazer o que lhe parece certo, tentando dar uma roupagem de certo segundo a vontade de Deus, e muitas vezes não é. Tá? Então a gente precisa estar muito atento com até que ponto, e como é que a gente vai saber se a gente está racionalizando o pecado ou não? É o Espírito. Então, o Espírito em nós, ele é o nosso grande sinalizador de que se a gente está, de fato, caminhando na direção correta, segundo aquilo que Deus deseja ou não. Tá? E, por último, esse ciclo aí de opressão e livramento, eu li um comentário muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu sempre vi o seguinte, esse ciclo de juízes serviu para mostrar que, de fato, a sociedade estava colapsada, que precisava, de fato, de um rei, né? Abriu o caminho, né, para a questão da monarquia. E o comentário que eu li sobre juízes é que essa questão desses ciclos, né, de afastamento de Deus, e toda hora parecia que o povo estava tentando ali se aproximar
mas daqui a pouco metia os pés pelas mãos de novo e tudo ia por água abaixo, né? De certa forma, está mostrando que o homem por si só, a sociedade por si só, não consegue voltar para Deus. É necessário, então, o quê? A intervenção divina. Então, a cada vez que Deus aportava o Espírito a um juiz, e o juiz, então, libertava Israel, de certa forma, isso estava apontando para Cristo. Ou seja, vocês estão perdidos, vocês precisam da intervenção divina, a solução para o pecado do homem, a solução para o afastamento do homem para com Deus, vem do próprio Deus. Nós, por nós mesmos, não conseguimos nos reconectar com Deus se não for por Ele mesmo, através de Cristo. E aí o tempo de juízes, cada juiz que vinha, de alguma maneira, estava apontando para Cristo. Olha, nós somos pecadores, nós precisamos de Deus, só através de Deus, né? E aí Cristo vem como, vamos dizer assim, não é bem o juiz dos juízes, não é bem isso, mas assim, é o juiz perfeito, vamos dizer assim, né? Porque todos os juízes vieram, tiveram ali um tempo ali estavam à frente de Israel, mas depois morreram. Cristo não, Cristo é a perfeição e ele vem então e deixa, né, a questão da salvação e da reconexão da humanidade para com Deus, tá? Bom, esse quadro aqui, eu não vou entrar aqui muito em detalhe, até por conta aí do nosso tempo, mas ele dá para a gente, como eu falei, assim, um panorama dos feitos dos juízes, né? Desde Otoniel, foi o primeiro juiz, até Samuel, que foi o último, passando aí, por exemplo, por Débora, né? Que foi uma juíza de destaque, conduziu aí a liderança, né? Quer dizer, convenceu Baraque, que era um líder, né, do exército, a lutar contra Sísera, lá dos cananeus, e conseguiu a vitória, mas teve, não sei se os irmãos lembram, mas Baraque duvidou, né? Enfim, aí acabou que não foi ele que venceu lá o general dos cananeus. Gideão também, que é uma história belíssima, né? Em que havia ali, os midianitas estavam oprimindo Israel, e Gideão, com um exército de 300 homens apenas, conseguiu vencer, né, os midianitas. E interessante, né, que Deus fez questão que assim fosse, para que ficasse bem claro, né, que não foi Gideão ou não foi o povo que venceu os midianitas, mas foi ele mesmo, né, porque era impossível um exército de 300 homens vencer o exército dos midianitas, que contava com uma tropa de milhares de soldados, né? E é interessante também que quando o Gideão faz a convocação, o próprio exército de Israel começa lá, se não me engano, com aproximadamente 30 ou 32 mil homens. E aí Deus fala para Gideão. Gideão, inclusive, teve uma crise de fé, né? Porque ele chegou a pedir alguns sinais para Deus de que, de fato, Deus estava liderando todo esse movimento. E Deus fala, então, Gideão, tem muita gente nesse exército. Mas, Senhor, 30 mil para lutar contra muitos outros milhares. Não, tem muito. Manda aí os covardes para casa, né? E aí Deus vai fazendo uma peneira, uma triagem, até que resta 300 homens. E com esses 300 homens venceram o exército dos midianitas, demonstrando, assim, uma intervenção divina, porque não tem como explicar né, 300 homens venceram um exército de milhares, né? E tem também outros juízes, Jefté também, né, tem uma história interessante com relação à promessa que ele fez. Sansão também é um juiz que a gente também ouve bastante, né? Que depois, assim, acabou sendo subjugado, enganado, né, por Dalila. E a questão interessante, assim, a história de Sansão, que muita gente fala assim, mas a força dele estava no cabelo, né? Mas não estava no cabelo. A grande questão, assim, a força de Sansão era o que? Era o espírito, assim como todos os outros. Lembra que a gente falou que o espírito capacitava um juiz e o espírito naquela pessoa que dava força, dava sabedoria, dava inteligência para aquele juiz pudesse, então, estar à frente do povo. Mas na medida em que o corte de cabelo foi feito e o cabelo era fruto de uma promessa, né? Aquela promessa, aquela conexão com Deus, ela de alguma maneira foi quebrada, e o espírito, então, que estava dando toda aquela força para a Sansão, deixa de dar essa força, né? Então, a gente tem que só tomar cuidado, principalmente quando eu me pego muito, às vezes explicando para a Bia essas histórias, né?
Peraí, não, cortou o cabelo estava a força estava no cabelo. Mais ou menos, não é bem assim, né? A força era o Espírito Santo, né? E Samuel, que foi o último juiz, e, né, foi um profeta, um juiz, um sacerdote, ele de fato exerceu, foi um homem fantástico, estabeleceu diversos papéis aí à frente do povo. Bom, finalizando aí o livro dos Juízes, o que a gente vê? Uma história, assim, terrível, né? Em que a questão da idolatria de Mica, né? Então, que ele confecciona, né, um ídolo de prata, né, esse homem chamado Mica, e aí, né, faz um ídolo para si, e de repente, daqui a algum tempo, passa um levita pela sua terra, e ele fala assim, vem cá, você é levita, né? Você não quer ser um sacerdote? Eu fiz um ídolo aqui, e aí convence aquele levita aceita. E sabe o que eu achei mais interessante dessa história? Ele teve, assim, o cuidado, né? Cuidado, não sei se é a palavra correta, mas ele teve a preocupação de chamar um levita para ser um sacerdote. Por quê? Porque a gente sabe que a tribo de Levi é que era separada para exercer o ofício sacerdotal, né? Então, assim, ele comete uma prática errada de idolatria, mas de novo, né? Sabe aquela questão da racionalização do pecado? Ele quer dar, assim, parece que ele quer dar um certo respaldo divino para a sua prática totalmente equivocada, né? Assim, eu fiquei pensando, poxa, mas se ele já está idolatrando, já está constituindo um ídolo que era totalmente abominável, colocava qualquer um para ser sacerdote, ele próprio ou alguém outro, não. Ele quis ser um levita para talvez dar, assim, um caráter divino, uma aprovação de Deus para aquela prática que ele estava executando. E, de novo, né, a gente precisa estar muito alerta com relação a isso, porque as distorções do evangelho começam por aí. Quando a gente começa a ter, às vezes, pegar algumas coisas da Bíblia e a gente pega uma prática equivocada e dá uma recheada, dá uma moldada, né, uma disfarçada de santidade naquela prática, né? Mica, então, procede dessa maneira. E depois, assim, a história é uma bola de neve, né? Porque depois vem uma tribo que descobre, né, o ídolo, o sacerdote, fala assim, rapaz... Aí fala com o levita, né? Se você agora é levita aqui de uma casa, né, de uma família, você não quer ser um sacerdote de uma tribo inteira, né? No caso Dan. Aí o levita, acho que é interessante. E aí, olha só que coisa assim, descabida. E aí levam, né, a tribo de Dan, sequestra lá o ídolo, leva o levita para ser, então, um sacerdote de toda aquela nação. Por quê? Nação não, toda a tribo. Porque cada um fazia o que lhe parecia certo, né? Bom, e finalmente a história termina, de Juízes termina de uma forma muito ruim, que é a questão do homicídio da mulher do levita, né? A gente sabe que o levita estava viajando ali com a sua esposa, né? E aí ele vai se hospedar ali durante o seu trajeto, ele se hospeda na casa, né? Estava ali passando por uma cidade da tribo de Benjamim, se hospeda na casa de alguém que ali havia se oferecido para hospedar, o levita e a sua esposa. E ali aqueles homens da cidade, ali da tribo de Benjamim, querem pegar aquele homem, né, para ter práticas sexuais com aquele homem, e aí a questão da mulher do levita é colocada, e aquela mulher acaba falecendo, né, pela aquele ato insano né, dos homens daquela cidade, e isso, então, faz com que aconteça um episódio, assim, terrível, né? Em que as tribos ficam sabendo, então, daquela prática e guerreiam contra os benjamitas, e a tribo de Benjamim é praticamente extinta, porque grande parte do efetivo masculino é dizimado, né? E aí depois o próprio povo de Israel tenta perpetuar, ficaram muito tristes, porque teria uma tribo a menos, e eles começam a pensar em diversas estratégias humanas para reparar, né, aquela perda da tribo, né? De forma que eles pegassem que eles tinham prometido que não ia dar mulheres de outra tribo para ele, e aí começa a colocar uma série de estratégias humanas, né, para tentar voltar à perpetuação da tribo, e com essas práticas, algumas delas um pouco questionáveis, eles conseguem então fazer com que Benjamim
permaneça entre as 12 tribos tenha representação, né, entre as 12 tribos de Israel. Mas tudo isso, não vou entrar aqui muito em detalhe por conta do tempo, os irmãos podem ler na Bíblia e só confirma, de fato, assim, o caos, né, a corrupção moral, ética e afastamento, consequência do afastamento de Deus que aquela nação estava experimentando, tá? E para terminar, né, assim, nosso tempo aí está chegando ao final, conclusões e recomendações, né? Primeiro, submissão a Deus, foi o que nós falamos no domingo passado, né? A gente precisa, de fato, olhar para Deus e, assim, abandonar aquilo que não está em aderência, em consonância àquilo que Deus ordena através da sua palavra, né? Obediência à palavra dele. E, por último, amor ao próximo, uma fé prática, né? Não basta somente, nós, como eu falei no início, lá na oração que fizemos, né? Não basta que apenas nós conheçamos a Deus e saibamos, assim, o que Ele deseja que nós façamos, mas precisamos que isso transforme, de fato, numa fé prática, né? Que coloquemos em ação, né? Em prática, aquilo que Deus deseja que nós façamos, que não sejamos apenas conhecedores, mas que sejamos também praticantes da vontade dele para as nossas vidas. Muito bem, então, é isso que eu tinha, assim, separado para a gente refletir, né? Assim, o livro é extenso, são 21 capítulos, mas eu acho que deu para a gente ter, assim, uma boa ideia dos principais conceitos, né? E, de novo, tá, pessoal, sempre fazendo esse vínculo que é a proposta aqui do nosso estudo, entre Juízes, né? Os desafios que eles viviam, os dilemas que eles tiveram, Coríntios, que nós estudamos no domingo passado, e percebam uma série de ensinamentos que a gente tira, e pontos de atenção que a gente tira para hoje, né? Que nós não sejamos como essa sociedade que caiu, né, por diversos motivos, e que nós possamos aprender com os erros deles, né? Isso que é o mais interessante. Se a gente olha todas essas questões e continua fazendo as mesmas coisas, então esse aprendizado ele não está sendo efetivo. A gente precisa olhar para o que aconteceu no passado, entender o que aconteceu, por que eles seguiram esses caminhos, né? E, de alguma maneira, que isso nos alimente, que isso nos dê subsídios, reflexões, para que a gente não caia também nos mesmos tropeços que eles caíram no passado. Tá bom? Então, muito obrigado a vocês, que Deus nos abençoe. Eu abro, então, aí para perguntas, dúvidas e colocações que vocês tenham, ok? Eduardo, a gente que agradece essa explanação sua, muito legal do livro, né, de Juízes e de Coríntios. A gente pode ver que certas coisas são mais antigas do que andar para trás, né, que não é nada novo, né, na nossa época, né, mas a desobediência, né, a transgressão à palavra de Deus, a não querer cumprir os mandamentos e a lei de Deus é algo bem antigo, né, que já habita no coração do homem há muito tempo, né? E a gente vê também a importância, né, de estudar não somente o Novo Testamento, mas o Antigo, né? Que o Antigo, mesmo sendo de uma época mais distante da nossa era, continua falando e trazendo mensagens tão importantes para a gente hoje, né? Então, a gente que agradece, né, que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, continue te dando muita sabedoria para trazer, né, essas aulas para a gente. Valeu, obrigado, Patrícia. Assim, o que eu tenho sentido mais falta é a interação, né? Fico falando, e eu fico assim, caramba, será que se a turma tá acompanhando, se tá legal? Mas, enfim, faz parte aí também do nosso novo normal, né? E espero que em breve a gente possa voltar a ter um pouquinho mais de interação, poder ter perguntas, né, ao longo da aula, poder trocar um pouquinho mais. Mas, assim, agradeço muito também a oportunidade de estar aqui com vocês e é o que eu sempre falo, né? Acho que o professor é um dos que mais aprende. Quando a gente senta, estuda, prepara, assim, o material, de fato uma experiência muito rica e a gente poder, assim, ser utilizado por Deus, né, para
não somente para a nossa vida ser transformada, mas para a gente poder também ajudar, né, a compartilhar isso com outros, é uma alegria muito grande, tá? Obrigado, pessoal. Noel, tá mudo, não sei se você está tentando falar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma colocação? Podem ficar à vontade. Eu acho que o Noel está tentando. O Noel está tentando falar, mas ele tem que ligar o microfone, Noel. Clique em cima do microfone. Passa o mouse na tela. Acho que não está conseguindo. E eu também não estou conseguindo fazer leitura labial, não, Noel. Ainda não cheguei nesse nível. Não estou conseguindo. Agora eu consegui. Eu li. Tá bom. Ok, meu irmão. Obrigado. Mais algum ponto, pessoal? Daniel, você que sempre comenta aí. Tudo certo? Tudo certo. Conseguiu, olha só. Mariana já conseguiu. Opa! Legal. Diga aí, Noel. Eu fiquei em dúvida. O Espírito já existia no Velho Testamento? Com certeza. O Espírito Santo estava lá no Gênesis. Quando a gente pega lá o primeiro versículo, né? Gênesis capítulo 1, verso 1, a gente já vê o Espírito Santo. Ele não estava assim, como é hoje, né? Mas ele se apossava assim, de algumas pessoas, né? De forma especial para manifestar a presença de Deus. Quando a gente pega lá, Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Né? Assim, o Espírito, assim, na verdade, Deus é a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ele é trio e uno, né? Na verdade. É um Deus manifestado em três pessoas, né? E sim, o Espírito sempre esteve presente, né? Mas depois de Cristo e com a descida do Espírito no Pentecoste, hoje ele, vamos dizer assim, todos nós temos acesso à presença do Consolador mediante Cristo. Legal. Obrigado. Beleza, Noel? Obrigado pela pergunta. Eu que agradeço. Mais alguém? Como é que bota mudo? Então, gente, se mais ninguém tem nenhuma colocação a fazer, a gente vai encerrar, né, agradecendo mais uma vez ao Eduardo, e na próxima semana eu vou estar dando uma aula para vocês, né, continuando nesse mesmo tema de conexões, né, e a gente vai fazer a conexão, eu até gostei que a gente vai fazer quase que uma sequência, né, que a gente vai falar sobre um tema que não é muito popular, né? As pessoas não gostam de falar sobre ele, que é sobre o sofrimento, e a gente vai usar a carta não de primeira, mas de 2 Coríntios, e o livro de Jó, né? Que eu acho que quando a gente fala em sofrimento, é o primeiro livro que vem na nossa mente. Eu sei que não é um tema muito popular, mas um tema muito necessário que a gente estude também. Então vamos orar e agradecer a Deus por mais esse momento, né, pelas pessoas que puderam estar aqui com a gente e pela vida do Eduardo. Vamos orar. Senhor, louvado seja teu nome. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais esse domingo. Senhor, obrigado pelo culto que te prestamos logo de manhã. Senhor, te agradecemos, Senhor, porque tu nos dás esse privilégio, Senhor, de poder te adorar, de poder bendizer o teu nome, Senhor, de poder também, Senhor, ouvir, Senhor, tanto na pregação da sua palavra no domingo, como agora nesse estudo, Senhor, tão bem colocado pelo Eduardo, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque por todas as oportunidades que tu tem nos dado, Senhor. Te pedimos, Senhor, que tu continues abençoando a vida do Eduardo,
dele, da sua família, da sua esposa, da sua filhinha. Senhor, derrama bênção sobre a vida dele, Senhor. Só tu, Senhor, pode recompensar o teu servo, Senhor, por tudo aquilo que ele tem dividido com a gente, Senhor. Ó Pai amado, que ele possa continuar, Senhor, nessa caminhada, Senhor, de estudar a tua palavra, de ter conhecimento mais e mais da tua palavra, Senhor. Senhor, te agradecemos por todos que estiveram aqui, Senhor, no decorrer dessa aula, Senhor, que, Senhor, possamos reter, Senhor, essa palavra, Senhor, que foi colocada, Senhor, que a gente não venha desobedecer a tua palavra, mas que a gente não venha andar como aquele povo, Senhor, que cada um fazia o que queria, mas que nós possamos, Senhor, fazer tudo de acordo com a tua palavra, Senhor, andar, Senhor, em concordância, Senhor, com a tua palavra, com a tua lei, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, é que te pedimos e já te agradecemos. Amém.